Pessoal, dando continuidade à nossa matéria de hamartiologia, chegamos agora ao título A Essência do Pecado. Então vamos debater aqui algumas posições teológicas e filosóficas acerca do tema, a essência do pecado. A visão que temos do pecado é quase a mesma que temos do mal, uma vez que nele não habita bem algum. O pecado começa com um mal moral, ou seja, um mal subjetivo, um mal que é impulsionador da ação. Atitude maldosa e pervertida. Na verdade, intenção. Intenção que vai gerar uma atitude. O mal com U sendo a intenção e o mal com L sendo a atitude ou a ação. O resultado em um mal físico, que são os atos destruidores causados por quem peca. A seguir explanaremos as ideias de algumas teorias sobre a essência do pecado. E aí onde entramos no tema a essência do pecado. Primeiramente, começando aqui pela questão da sensitividade, pecado como sensitividade. Essa teoria considera o pecado como o objeto necessário à natureza sensitiva do homem. Resulta da conexão do homem com o organismo físico. Esse é o ponto de vista de Schleiermacher, que está aqui indicado na imagem, tá ok? O retrato que está indicado aqui, Schleiermacher. Provavelmente não estou soletrando, não estou lendo corretamente o nome dele, mas aí peço desculpas, um nome alemão. Então quem conhecer a pronúncia correta aí, faça a correção. Schleiermacher afirmava que o pecado é impedimento da força determinadora do espírito. Aliás, um pouco antes aqui, conexão do homem com o organismo físico. Esse é o ponto de vista de Schleiermacher e Roth. Escritores mais recentes como John Fiske consideram o mal moral como herança humana do ancestral bruto. Schleiermacher afirmava que pecado é impedimento da força determinadora do espírito, causada pela independência das funções sensitivas. Na primeira fase, a criança vive de sentidos, nos quais os apetites físicos têm importância suprema. Eles são as avenidas de toda a tentação. Os dominadores físicos sobre os espirituais nunca se separam do corpo. Por isso o pecado é uma doentia exaltação das bases da natureza humana. Ou, usando as palavras de Schleiermacher, uma oposição positiva da carne para com o espírito. O desenvolvimento da naturalidade do homem, os impulsos inferiores, no desenvolvimento da naturalidade do homem, os impulsos inferiores já ganharam um poder de autoafirmação e resistência, antes que a razão chegue à sua posição e autoridade válidas. Quando essa propensão da vontade própria se baseia na natureza específica do homem, pode ser designada como inata, hereditária ou pecaminosa, original. O pecado original não é mais nem menos que a herança bruta que cada um traz consigo, e o processo de evolução é um avanço para a verdadeira salvação. Assim, o homem é uma esfinge em que o humano fugiu do animal. E aí, com esse conceito, nós podemos ver o que a teologia chamada teologia liberal, tá certo? E na verdade, até referindo-se mais especificamente a essa época, esses autores que compuseram a alta crítica textual, eles, ao analisar o texto sagrado, eles colocam ele debaixo de um viés, um julgamento, fazem sobre ele um juízo, tentando extrair dele tudo aquilo que seja passível de comprovação por meio de métodos científicos racionais, onde o sobrenatural está completamente excluído. E aí temos tanta contribuição desse Schleiermacher como a contribuição também de Bultmann, que traz, por meio daquilo que ele desenvolveu e veio a chamar de demitologização da escritura, por meio da qual ele despreza tudo aquilo que a escritura fala com relação a eventos sobrenaturais, a intervenções sobrenaturais, a questões miraculosas, reputando tudo isso por mito, tá certo? Tudo isso para ele é mito, e por mais que seja importante como um referencial, não é comprovado. Então temos aí toda essa questão de Bultmann, Schleiermacher com essa abordagem, e outros que vão desenvolver a questão do cânon dentro do cânon, sendo um cânon passível de comprovação científica e assim validado.
é algo que foi de fato real, né, que aconteceu na realidade, e algo que é apenas mitológico, transmitido apenas como uma espécie de uma parábola, né, uma forma de mostrar a superioridade de Deus em relação às forças da natureza, às forças do mal. Mas abordando agora essa questão de Schleiermacher, você veja como ele reinterpreta as afirmações bíblicas que estão relacionadas à questão da tragédia humana ligada ao pecado, e o pecado sendo impulsionado, sendo trazido para dentro da realidade humana por causa de um ato de desobediência do homem, um ato de agressão do homem contra a vontade boa de Deus. E a partir desse ato, a condenação do homem a esta participação do pecado dentro da sua existência, trazendo destruição, trazendo separação de Deus, trazendo inclusive a morte. E este mal que está agora dentro dele, tanto o mal moral, subjetivo, que deteriora, que estraga a sua própria intencionalidade, tornando uma intencionalidade pervertida, má, ruim, e se traduz em atos do mal com L, o mal circunstancial, o mal de uma ação motivada pelo mal moral e que causa prejuízo tanto a ele quanto aos demais. Isso que, biblicamente falando, tem origem neste mal como desobediência à vontade perfeita de Deus, e como um elemento espiritual que é degradador do ser humano, que destruiu os anjos que estão condenados aí a queimar no inferno, condenados por Deus a estarem separados aí da sua presença. E o homem, quando adere a essa situação, também participa do mesmo destino. Então, isso que a Bíblia retrata como algo do mundo espiritual, afetando o homem espiritualmente e trazendo sobre ele condenação, nesse sentido, é reinterpretado por Schleiermacher como algo que está presente, na verdade, dentro da própria natureza. Então não é algo estranho à realidade humana, é na verdade algo que está dentro da própria realidade humana. É algo natural à realidade humana, é na verdade algo que está dentro de um processo evolutivo. E aí ele chama este mal, que é origem do pecado. Então temos aí a questão do mal, num âmbito mais amplo, e a manifestação deste mal dentro do homem como o pecado. E aí este pecado, segundo Schleiermacher, e contrariando-se o preceito bíblico, é na verdade uma fase de sua evolução, e na verdade a fase do homem bruto. O pecado, esta vida pecaminosa, esta manifestação do mal, é na verdade uma manifestação de brutalidade. Enquanto o homem está no estado bruto, não evoluído, ele manifestando essas atitudes extremamente sensitivas, ligadas muito ao seu ego, ligadas muito aos seus desejos, aos seus impulsos mais básicos, mais primitivos, enquanto eles não forem aperfeiçoados, não forem dominados, enquanto esse homem não sofrer um processo evolutivo, ele estará manifestando esses aspectos sensitivos sem controle, sem dominação, sem ponderação. E essas manifestações são, na verdade, a manifestação física do pecado. O pecado não é um ente espiritual, o pecado não é uma situação espiritual, o pecado não é uma situação que aparta o homem de Deus. O pecado é simplesmente um processo bruto, um processo não trabalhado dentro do homem, que através de um caminho evolutivo será transformado e será eliminado, vamos dizer assim, não totalmente eliminado, mas será controlado quando o homem se tornar um ser evoluído, o homem se tornar um ser controlado, um ser racional. Então a racionalização desse homem é também o domínio daquelas manifestações do homem bruto, e segundo Schleiermacher é na verdade a dominação do pecado, é a eliminação do pecado, não total, mas o controle dele. Então veja, com esse tipo de associação nega-se completamente a esfera espiritual, atribui-se tudo ao natural. E atribuindo isso tudo ao natural, vemos que a Bíblia Sagrada está sendo posta como que sob julgamento de uma determinada ciência. Ela está sendo posta como que julgada por uma determinada racionalização. Então a Bíblia Sagrada agora tem as suas palavras reinterpretadas pela linguagem científica, tá certo? E essa linguagem científica que está tentando associá-la ao evolucionismo. O evolucionismo é um dado, é colocado aí como um parâmetro, tá certo? Um aferidor de medida. Então o evolucionismo é um fato.
é encarado como um fato, né? Esta racionalização extremada é um fato, a ciência é um fato, a Bíblia é um mito, isso tem que ser reinterpretada. Então, quando a Bíblia fala de pecado, na verdade não há uma realidade nesse pecado. Esse pecado, na verdade, é uma expressão bíblica, mitológica, que tem que ser reinterpretada como um processo evolutivo natural, sendo o homem bruto, um homem extremamente pecaminoso, que se deixa levar por todos os seus impulsos, que não os controla, que não pondera, que não pensa, não tem um nível evolutivo avançado. E conforme o processo evolutivo se desenvolve, o homem chega a um aperfeiçoamento da sua ação, ele, biblicamente falando, dominou o seu pecado. E quando a Bíblia fala que o homem controlou, se santificou, o homem está santificado, está na presença de Deus, para Schleiermacher, na verdade, é um homem que está no processo de alta evolução, que evoluiu mentalmente, socialmente, psicologicamente, controla seus instintos, então é um homem que dominou os seus instintos pecaminosos, segundo Schleiermacher. Tá certo? Isso aí é não somente uma associação da Bíblia com a ciência, é uma subordinação, é uma reinterpretação da afirmação bíblica a partir de parâmetros não bíblicos. Então agora a Bíblia está submetida, está sendo reavaliada, suas afirmativas estão sendo reinterpretadas conforme parâmetros externos, conforme parâmetros que estão fora dela. Conforme Schleiermacher e Roth, o pecado é simplesmente a manifestação da natureza bruta restante de um processo evolutivo. Não é a entrada do pecado no mundo. Não é algo estranho à natureza humana. Não é algo que tem que ser completamente eliminado do ser humano, mas é simplesmente algo que tem que ser controlado, dominado num processo evolutivo natural, no qual o homem se torna uma pessoa detentora de todas as suas faculdades, né? Uma vez que ele tem total controle sobre si, biblicamente falando, dominou o pecado. Então Schleiermacher reinterpreta a Bíblia conforme aquilo que ele entende ser correto. Essa teoria não prevalece porque ela envolve a suposição de um mal imanente à matéria. Ou seja, o mal pertence a ela, está dentro dela e não será nunca apartado dela. O conceito bíblico, por exemplo, que Paulo nos traz acerca da glorificação pela qual Jesus Cristo já passou e a qual nós estamos destinados, para ele é simplesmente o ápice de uma evolução natural. O homem alcança aquele estado por si mesmo, um processo evolutivo conduzido por ele mesmo. Então, todo o resultado da negativa do sobrenatural e das afirmativas bíblicas com relação a essas manifestações sobrenaturais da intervenção divina. Então, por eles não aceitarem isso, eles têm que reinterpretar conforme conceitos puramente científicos, né? E aí surgem essas aberrações. Ao menos no que se refere à substância do corpo humano. Além desse ponto de vista ser uma forma de dualismo incoerente, implica que Deus, sendo o autor do organismo físico do homem, é também o originador responsável do pecado humano, o que não pode ser verdade. Esse conceito tem sido chamado de teoria da águia engaiolada. Sobre a existência do homem, ela sustenta que o corpo é somente uma prisão, ou como se expressa Platão, o túmulo da alma, de sorte que esta só pode ser pura quando se livra do corpo, mas a matéria não é eterna. Deus a fez e a fez pura. O corpo foi feito para ser servo do espírito. Nesse caso não devemos acusar de pecado os sentidos, mas o espírito que os usa tão impiamente. Atribuir pecado ao corpo é fazer Deus autor deste e consequentemente o autor do pecado, o que é a maior das blasfêmias. O homem não pode com justiça acusar seu Criador, ou a sua obra, ou seu destino. Ao explicar o pecado como herança do bruto, essa teoria ignora o fato de que o homem, ainda que derivado de um ancestral bruto, não é mais um bruto, mas um ser humano com capacidade para reconhecer e realizar os ideais morais e não tem necessidade nenhuma de violar a lei de seu ser. Muitos têm admitido que o curso imoral e a conduta imoral do homem são simplesmente sobrevivência de uma herança bruta, remanescente e inevitável de antigas propensões animais, sujeições da fraca vontade aos apetites carnais e paixões. Isso significa não só negar que o pecado seja verdadeiramente pecado, mas também negar que o homem seja verdadeiramente homem. E aí vemos com essas ponderações que são feitas aí em relação
essa questão do pecado como herança do bruto, na verdade sendo também uma forma de autenticar mesmo alguns pontos de vista que sequer são comprovados. Essa questão da teoria evolutiva, na qual o homem tem a sua origem num ser bruto que nem era da sua espécie. Então isso é uma teoria, é uma proposta nunca comprovada, e que através essas reinterpretações desses autores como Schleiermacher é transferida para dentro do texto bíblico. Ela está inferida na interpretação. A interpretação dele, como critérios de análise, tem estes referenciais. Então, quando ele olha para esses textos bíblicos, ele está analisando eles a partir de quais critérios? O critério de que o homem é um ser que evolui do bruto. Então, ele pega o conceito bíblico de pecado e diz: isto aqui é a natureza do bruto. Ele pega o conceito bíblico de santificação e diz: isso aqui é uma natureza evoluída. É uma reinterpretação do texto bíblico. Não é mais uma subordinação à Bíblia, mas é a Bíblia sendo subordinada a conceitos externos a ela. Tá, ok? Então temos aí a limitação humana. Limitação humana agora. Os que defendem essa teoria afirmam o pecado, mas dizem que o homem é pecaminoso porque é ignorante e finito. Dizem que o pecado não é algo positivo, mas tão somente uma negação do bem. Esse ponto de vista explica que o pecado, como um resultado necessário da limitação do ser finito do homem, esse ponto de vista explica que o pecado como o pecado como um resultado necessário da limitação do ser finito do homem. Ponto. Como um incidente do desenvolvimento imperfeito, fruto da ignorância e falta de poder. O pecado não é um mal absoluto, mas relativo. Elemento da educação humana. É um meio para o progresso. Este é o ponto de vista dos filósofos Leibniz e Spinoza. De acordo com essa teoria, o pecado é o erro da inexperiência e a ausência do pensamento que toma o mal pelo bem. A ignorância que põe os seus dedos no fogo, o tropeço sem o qual não se aprende a andar. Ponto. É um fruto azedo e amargo somente por ser imaturo. É um recurso da disciplina do treinamento para algo melhor. É santidade em germe. O pecado é santidade em germe, veja só. O bem atuante é uma queda para cima, não para baixo. Esse conceito identifica o pecado como uma correlação. Sem o mal, não conheceríamos o bem. Sem o preto, não conheceríamos o branco. Sendo assim, o pecado é necessário à santidade. Da mesma forma em que as trevas é o contraste indispensável ao cenário da luz. Veja que a questão aqui, e é colocada tanto na questão da limitação humana e enquadrada dentro de um conceito panteístico de observação acerca da natureza, coloca o pecado como apenas mais um integrante. Não é a questão do pecado ter sido um acidente, não é a questão do pecado ter sido uma falha, não é a questão do pecado ter sido uma deterioração, sendo a criação de todas as coisas a partir do verbo divino, como diz João lá no seu evangelho, que tudo foi feito por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. E aí partimos deste preceito e dizemos que se ele é bom, todas as coisas fez boa, como em Gênesis assim afirma, que viu tudo aquilo que havia feito e viu que era bom. Então, partindo desse preceito de que ele, sendo o sumo bem, o todo benevolência, fez todas as coisas a partir da sua natureza boas, sendo o mal então uma deterioração do bem e não uma necessidade, temos aí a certa contradição entre o conceito do cristianismo de santidade, de pecado, o contraste entre eles, e este conceito panteísta. O conceito panteísta não coloca o pecado como um acidente, não coloca o mal como uma deterioração. Ele coloca esses conceitos como simplesmente um integrante, um participante, dentre outros. Então o bem participa desse conceito panteístico, que diz que Deus é tudo e tudo é Deus. Então todas as coisas presentes no universo são, na verdade, uma forma de Deus, uma manifestação de Deus. Deus está presente dentro de todas essas coisas, e todas as suas manifestações são necessariamente manifestações de Deus, seja para o bem, seja para a construção, seja para o nascimento, ou seja para a destruição, para a deterioração, para a morte. Não são boas ou más, mas simplesmente relativas. Então, o mal que aconteça em relação ao que sofre o mal é um mal, mas em relação à totalidade é um bem, porque faz parte de todo um processo maior. Então, veja que o panteísmo, quando encara toda essa sistemática e diviniza todo ser,
não separa Deus da sua criação, não separa Deus dos seres criados, mas